Revelado, o tocante segredo da avó que transformou a vida da família em 12 meses incríveis. A sala estava iluminada apenas pela luz suave das velas, refletindo o calor que emanava do coração de Dona Maria. Aos 70 anos, ela era o pilar da família, mas existia um peso em sua alma que poucos conheciam. Enquanto a fumaça do bolo de cenoura recém-assado subia, uma tensão pairava no ar. Lucas, seu filho mais velho, estava decidido a deixar a casa em busca de um futuro melhor, e Ana, a filha, temia que isso significasse o fim dos laços familiares. Aquela noite, marcada por discussões e angústia, seria o momento de Dona Maria abrir seu coração e revelar uma parte crucial de sua história. Quando eu era jovem, tudo parecia um labirinto sem saída, começou Dona Maria, com a voz trêmula mas firme. Ela contou como enfrentou o preconceito e as dificuldades de ser mulher e pobre em uma cidade feita sob as tramas de desigualdade. As lágrimas se misturavam ao seu sorriso ao lembrar das noites insones, trabalhando em várias casas da elite, servindo jantares enquanto sonhava com uma vida mais digna para seus filhos. Cada palavra dela era como um tapa no peito, ecoando a história de luta e superação que poucos conheciam, mas que havia moldado a mulher forte que todos admiravam. Lucas ouviu atento, seu semblante mudando a cada história contada. Ele nunca tinha imaginado que a sua própria avó havia estado numa encruzilhada tão semelhante à sua. Ana, por outro lado, sentia seu coração acelerar. Cada relato de Dona Maria disparava sua ansiedade, mas despertava também uma esperança incalculável. O que poderia ser a resposta para os dilemas que enfrentavam? O bolo no centro da mesa parecia ser um símbolo da força que a união pode trazer. Era hora de se reunir e construir o que estava se perdendo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Dona Maria propôs que eles se reunissem uma vez por mês, um espaço seguro onde cada um poderia desabafar suas frustrações, compartilhar sonhos e buscar a reconstrução dos laços familiares. A ideia ecoava em seus corações, apesar da hesitação inicial. Mas quando a primeira reunião finalmente aconteceu, toda a tensão se desfez em risadas e lágrimas. Eles falaram de seus medos, de suas inseguranças, e perceberam que estavam mais conectados do que imaginavam. A amizade construída em cada conversa trouxe um alívio sem igual. Porém, tudo mudaria quando, semanas depois, Lucas aparece na porta, ensopado pela chuva e com o olhar perdido. Ele havia se aventurado, mas não encontrou o que esperava. O clima doméstico que sempre o abraçou parecia o chamar de volta. Dona Maria e Ana sentiram um alívio misturado à ansiedade. Será que ele aceitaria a ajuda que sempre esteve ali, ou iria continuar em busca de algo que nem ele sabia o que era? E assim, com um misto de esperança e receio, a expectativa pairou no ar enquanto Lucas hesitava diante da porta, dividido entre o desejo de se libertar e o amor que sempre o acolheria. O que ele escolherá a partir deste momento? Dona Maria ficou paralisada por um momento. O coração dela batia rápido, misturando um alívio profundo e um pingo de medo. Ela conhecia bem aquele olhar perdido, repleto de incertezas e angústias. A razão pela qual Lucas saíra de casa ainda pulsava entre eles, como uma ferida aberta. O silêncio na sala era como uma respiração contida, todos ansiosos pela decisão dele. "Oi, mãe." Lucas finalmente disse, quase sussurrando. A voz dele falhou um pouco, mas Dona Maria, cheia de amor e compaixão, deu um passo à frente, sem hesitar. "Meu filho, vem aqui." Ela o acolheu com os braços abertos. Era como se o pano da família se ajustasse novamente, trazendo conforto e calor. Lucas hesitou, mas depois de um segundo, avançou para seu abraço. Naqueles instantes, uma onda de paz os envolveu, como se tudo que haviam discutido nas reuniões mensais finalmente ganhasse sentido. Ana observava a cena, sentindo uma mistura de alegria e um pressentimento. Ela queria que tudo ficasse bem, mas sabia que esse retorno do irmão não resolvia a raiz do problema. A relação deles, marcada por distâncias e frustrações, ainda precisava de cuidados especiais. "Eu voltei porque percebi que o que realmente me fazia feliz estava aqui", Lucas revelou, suas palavras saindo como um eco. "Mas não sei como consertar as coisas. Eu não queria deixar vocês, mas eu também não sabia como ficar." Dona Maria apertou a mão do filho, enquanto lágrimas surgiam em seus olhos. "Você nunca esteve sozinho. Nós sempre estivemos aqui, esperando por você."
A vida pode nos levar a caminhos diferentes, mas a família é o nosso lar. A conversa fluiu suavemente daquela forma, cada um expelindo suas inseguranças e medos. Contudo, o peso do que já havia acontecido ainda pairava no ar. Ana, tocada pela vulnerabilidade de Lucas, decidiu compartilhar como suas próprias inseguranças haviam sido um peso a ser carregado. Às vezes, eu achava que não era suficiente, que não conseguiria acompanhar você. Eu sentia que, se você partisse, eu também perderia minha própria identidade. As palavras dela foram como um bálsamo para Lucas, que entendia pela primeira vez o impacto que sua saída teve não apenas nele, mas na irmã. Desculpa, Ana. Eu não percebi que o que eu fazia refletia em você. Ele falava com sinceridade, buscando um caminho para reatar os laços que se partiram. Dona Maria, percebendo a conexão crescendo em seus filhos, sugeriu que eles buscassem juntos as maneiras de se fortalecerem e se apoiarem. Que tal começarmos a fazer juntos algo que sempre sonhamos? Uma viagem, um projeto, algo que nos una ainda mais, ponderou ela. Aquela ideia piscou na mente deles como uma faísca acesa, uma possibilidade de reconstrução. Enquanto discutiam sobre possíveis planos e sonhos, algo mudou na atmosfera. O amor começou a fluir novamente. Mas enquanto o calor da harmonia os envolvia, a porta da casa se abriu lentamente. Um vento frio sussurrou no ambiente, trazendo consigo uma mensagem não ditada. Era o passado. Não apenas o de Lucas, mas um segredo que Dona Maria guardava, algo que poderia mudar tudo novamente. Lucas, que havia se ajeitado na mesa, virou-se quando sentiu a mudança. Mãe, tem algo que você não nos contou, não é? A pergunta pairou no ar, cortante e cheia de expectativa. Dona Maria engoliu em seco, a expressão dela se transformando. Um segredo antigo, que poderia abalar este novo começo. O que ela realmente estava escondendo? Dona Maria sentiu o olhar de Lucas que queimava como um fogo. As palavras engasgadas na garganta pareciam pesadas, um peso que ela carregava há muito tempo, suficiente para desestabilizar o alicerce que havia começado a se reconstruir. Era uma verdade que poderia rasgar o tecido delicado daquela reunião, afetando todos ao redor. As paredes da sala pareciam se fechar, enquanto ela buscava coragem para falar. Filhos, ela começou, com a voz trêmula. Existem coisas no meu passado que eu não compartilhei, coisas que sempre me atormentaram. Eu pensei que, ao esconder, estaria protegendo vocês. Ana franziu a testa diante da revelação. Mãe, o que está acontecendo? A preocupação encheu seu coração, como se uma sombra estivesse sobre eles. Dona Maria hesitou, como se as palavras pudessem cortá-la. Lembrou-se de tudo que tinha visto e vivido, de sua avó, que a ensinou a guardar segredos e silenciar dores. Quando eu era jovem, a vida nos ensinou a disfarçar os problemas. Mas a verdade é que eu não sou só sua mãe. Eu já fui outra pessoa, uma mulher cheia de sonhos, e enfrentei perdas profundas. Os olhos de Lucas se arregalaram. Perdas. O que aconteceu? Com um suspiro profundo, Dona Maria respirou e decidiu se abrir completamente. Minha mãe teve um segredo, um filho que eu nunca conheci, fruto de um amor conturbado. Eu sempre pensei que seria como ela, guardando tudo para mim e deixando que o tempo apagasse as dores. Mas o que eu não percebi é que, na verdade, eu estava transmitindo esse silêncio para vocês. O ar ficou pesado quando a verdade começou a se formar na mente de Lucas e Ana. Você tem um irmão? Ana perguntou, quase sem conseguir acreditar. A ideia de um irmão era como uma porta se abrindo para um lugar desconhecido, com sombras intrigantes. Sim, Dona Maria respondeu com a voz embargada. Ele foi dado para adoção. Na época, eu não tinha escolha. Era uma época em que o que mais importava era a aparência, a imagem da família perfeita. E eu apenas aceitei aos poucos a dor de não ter ele comigo, de viver na incerteza se ele estava bem. As lágrimas começaram a cair do rosto de Dona Maria. Mas eu percebi que, assim como eu escondi essa verdade, eu estava escondendo outras. E agora, na tentativa de consertar as coisas, eu sinto que caí de novo na mesma armadilha. A sala que antes estava aquecida por palavras de amor agora se envolvia numa tensão gelada. Lucas e Ana trocaram olhares que falavam mais que 1000 palavras. Mãe, você sempre nos ensinou a sermos honestos. Por que guardar isso por tanto tempo? Lucas questionou, suas emoções revolvendo-se em um turbilhão. Porque eu tinha medo, Dona Maria respondeu baixinho. Medo de que essa revelação pudesse destruir tudo o que construímos. Mas agora, eu pergunto, será que o silêncio realmente protege a família ou apenas a enclausura em medos e incertezas? As palavras dela ecoaram como um chamado à ação.
O que fazer agora? A verdade, antes sufocante, começava a respirar, mas trazia com ela um peso ainda maior. Cada um deles enfrentaria não apenas o passado de Dona Maria, mas a possibilidade de um novo futuro. O olhar de Lucas estava firme, mais resoluto que nunca. Precisamos encontrá-lo, mãe. Precisamos saber quem ele é. Dona Maria olhou bem nos olhos de seus filhos, como se um novo caminho se desdobrasse à sua frente. Vocês estão prontos para o que isso pode significar? A pergunta pairava no ar, enquanto o vento do passado se tornava uma tempestade prestes a atingir o presente. Mas, antes que pudessem responder, a campainha tocou, interrompendo o momento intenso. A paz de um instante deu lugar a um eco inquietante de incerteza. Quem será agora? Ana murmurou, o coração disparando. Haveria mais surpresas, mais segredos à espreita, ou seria a chance de um novo começo? O som insistente da campainha reverberou pela sala, arrastando consigo a tensão que já pairava no ar. Dona Maria, com a expressão um tanto confusa, levantou-se devagar, como se o peso de sua revelação ainda estivesse se instalando em seus ombros. Os olhos de Lucas e Ana seguiam cada movimento dela, uma mistura de curiosidade e apreensão dançando em seus corações. Vou ver quem é, ela disse, a voz ainda um pouco trêmula. Os filhos apenas assentiram, incapazes de desviar o olhar da porta, onde uma nova camada de incerteza os aguardava. Ao abrir a porta, Dona Maria se deparou com uma mulher de aparência familiar, mas que ela mal reconhecia. O rosto cansado tinha um brilho que ecoava uma tristeza profunda. Era Luísa, uma antiga amiga da infância, que ela não via há anos. O sorriso que surgiu no rosto de Luísa era tímido, mas suas lágrimas não deixavam dúvida sobre a carga emocional carregada naquele reencontro. Maria, a voz de Luísa soou como um eco de lembranças. Eu precisava te encontrar. Há coisas que você precisa saber, sobre o tempo em que você estava longe de todos nós. Dona Maria sentiu o estômago revirar. Enquanto as palavras de sua amiga se entrelaçavam com suas memórias, ela começou a perceber que ainda havia mais segredos à tona. Luísa, que surpresa! Mas agora não é um bom momento. Dona Maria hesitou, lembrando-se da conversa com Lucas e Ana. Era o momento perfeito, mas ao mesmo tempo, o mais complicado. Por favor, Maria. É sobre o seu irmão. Há muito que eu não disse, e você precisa ouvir, Luísa insistiu, com um olhar suplicante. No fundo da sala, Lucas e Ana trocavam olhares apreensivos. O que mais poderia essa mulher trazer à tona? Seria uma conexão com o irmão perdido, ou mais confusão sobre o passado de sua mãe? O ambiente estava carregado de um misto de esperança e medo. Dona Maria, hesitante, sentiu que já não podia escapar do passado. Entre, Luísa. Precisamos conversar, ela disse, abrindo espaço para que a amiga entrasse. Assim que Luísa entrou, o ar parecia pesar ainda mais, como se 1000 segredos estivessem se acumulando na sala. Instalando-se desconfortavelmente entre as lembranças do passado e as incertezas do presente, Luísa começou a falar. Maria, eu sei que você manteve tudo escondido. Mas a vida não é só sobre o que você decidiu esconder, mas também sobre como as escolhas de cada um afetam o próximo. As palavras dela reverberavam na sala como um tambor distante, e a tensão aumentava. Dona Maria olhou para Lucas e Ana, que estavam visivelmente ansiosos. Minhas escolhas não podem definir o nosso futuro, mas agora estão prestes a... O que você está dizendo, Luísa? Dona Maria questionou, tentando controlar a emoção em sua voz. Preciso que você saiba que seu irmão nunca parou de pensar em você. Ele procura por você, sempre procurou. E agora, ele está mais perto do que nunca, Luísa revelou, olhando nos olhos de Dona Maria com seriedade. As palavras de Luísa batem como uma explosão no coração de Dona Maria. Cada frase parecia cobrir a sala com um frio cortante e uma expectativa incontrolável. Lucas e Ana se aproximaram, como se as palavras de Luísa os atraíssem. Pronto para tudo isso? Dona Maria sussurrou, seu olhar se perdendo nas memórias e na esperança. E se isso for muito? E se? Não se preocupe, mãe. Nós estamos juntos nessa, Lucas respondeu, sua voz sólida e segura, como uma âncora em meio à tempestade. Mas aquela conversa estava apenas começando. O que mais Luísa tinha a oferecer? Quais segredos estavam prestes a ecoar e mudar para sempre a trajetória daquela família? Enquanto a tensão tomava conta do ambiente, Dona Maria sabia que cada nova revelação poderia tanto unir como desmantelar o que restava de seu mundo. A expectativa de ver seu irmão, a ansiedade sobre o que isso significaria e os fantasmas que poderiam ressoar na busca por ele transformavam a sala numa arena de emoções. Por favor, me diga tudo, ela implorou, enquanto um novo tempo começava a surgir, repleto de esperanças.
Inseguranças. Futuro bateu à porta, e Dona Maria estava prestes a descobrir que mesmo as verdades mais difíceis poderiam ser o primeiro passo para a liberdade e a redescoberta. Dona Maria respirou fundo, sentindo o ar pesado de emoções fervilhando ao seu redor. Luísa olhou diretamente em seus olhos, e aquilo parecia uma conexão inexplicável. Uma sensação estranha se instalou no coração de Dona Maria, uma mistura de medo e esperança. Não posso esconder isso por mais tempo, começou Luísa, pressionando os lábios com força antes de continuar. Seu irmão, ele não é o que você imagina. Ele passou por muita coisa e, ainda assim, nunca te esqueceu. Ele busca respostas, Maria, e um dia você terá que encarar isso de frente. As palavras martelavam na cabeça de Dona Maria como um eco de tempos distantes. O passado não era só uma memória feliz, era uma sombra que a seguia. O que você quer dizer com isso? A voz dela falhou, as mãos tremiam ligeiramente. Luísa hesitou, aparentemente pensando em como compartilhar sua verdade. Ele se sente culpado por tudo o que aconteceu na sua infância. E descobri que ele estava em situações muito perigosas, tentando entender por que você se afastou. Lucas e Ana estavam em silêncio, absorvendo as revelações. O coração de Dona Maria pulsava mais rápido. Culpado? Mas eu nunca quis que ele se sentisse assim. Seus olhos se encheram de lágrimas. Era um peso que ela mantinha há muito tempo, e agora a ideia de um irmão perdido a atormentava ainda mais. Maria, você precisa saber que mesmo com tudo isso, ele está vivo. Ele quer se reencontrar com você, Luísa disse, a voz agora mais suave. Eu só espero que você esteja disposta a ouvir o que ele tem a dizer. Eu não sei se estou pronta, Dona Maria respondeu, o desespero começando a brotar em seu peito. Como eu faria isso? Eu não sei nem como começar. Às vezes, o começo vem do coração, e não da razão. Você só precisa dar um passo, assim como você fez hoje ao abrir essa porta para mim, Luísa respondeu, com um sorriso triste. A busca pelo perdão é um caminho doloroso, mas necessário. Ana se aproximou da mãe, segurando sua mão. Mãe, se isso pode trazer paz, se isso pode nos unir, devemos tentar. Não podemos viver com as sombras do passado por mais tempo. Dona Maria olhou para a filha, buscando coragem em seu olhar. Um nó se formou na garganta. Um reencontro poderia ser a cura que tanto precisavam. E se ele não me perdoar? E se tudo isso acabar em mais dor? Seus questionamentos ecoavam. Se o amor ainda estiver presente, você encontrará uma forma. E você não estará sozinha, Luísa respondeu. Você tem Lucas e Ana ao seu lado. Eles querem você bem, e isso se estende ao seu irmão também. Por um momento, o tempo parecia ter parado. Ela sentiu os olhares de todos sobre ela, um peso e uma luz ao mesmo tempo. A raiva, a confusão, tudo parecia misturado em um turbilhão dentro dela. Uma onda de esperança começava lentamente a surfear em meio à tempestade. Está decidida, mãe? Lucas perguntou, a ansiedade em sua voz era palpável. Queremos que você seja feliz. Dona Maria, mesmo com o coração apertado, sentiu uma chama se acender. Se eu precisar dar esse passo, quero dar com vocês ao meu lado. Havia mais força na sua voz agora, e ela sabia que estava prestes a se abrir para o desconhecido. Eu vou procurar saber mais sobre ele. Preciso entender o que aconteceu, e preciso de vocês comigo, declarou, decidida, enquanto o olhar de Luísa se suavizava, como se soubesse que um novo capítulo estava prestes a começar. Mas antes que pudesse se perder em seus pensamentos, o celular de Luísa tocou. Um brilho de medo cruzou seu rosto. Um momento esta mensagem e seus olhos se arregalaram. É do seu irmão, Maria. O coração de Dona Maria parou por um instante. O mundo pareceu girar enquanto as palavras se espalhavam no ar. O que ele havia dito? Estaria realmente mais perto do que ela jamais imaginara? Uma nova ansiedade se instalou, mas agora havia esperança ao lado da incerteza. Vamos ver o que ele tem a dizer, declarou Luísa, enquanto todos se aproximavam, prontos para descobrir o que o destino lhes reservava. A expectativa pairava no ar, e Dona Maria sabia que a verdade poderia torná-la livre ou aprisioná-la ainda mais. Com um profundo suspiro, ela preparou-se para a resposta que mudaria tudo. O tempo de hesitar havia acabado. A vida chamava, e agora era sua vez de responder. Os dedos de Luísa tremiam ao abrir a mensagem, e Dona Maria sentiu suor frio escorrendo pela nuca. O silêncio que se instalou entre eles era carregado de uma expectativa insuportável. A cada segundo, a vida parecia pendurar-se naquelas palavras que estavam prestes a serem reveladas.
Ele escreveu. Luísa começou, sua voz quase um sussurro. Estou aqui. Preciso falar com você, Maria. Pode ser amanhã, ao meio-dia, no lugar onde costumávamos nos encontrar quando éramos crianças. Dona Maria sentiu uma mistura de aceleração e paralisia. Lembranças de risadas, de um tempo que parecia mais simples, voltaram à sua mente, misturando-se ao medo do que aquele reencontro poderia trazer. E se o irmão a culpasse? E se as memórias fossem apenas sombras que não se dissipavam? É amanhã, no lugar que ele escolheu, mãe, Lucas falou, como se sua voz tivesse sido um comando do destino. Você não pode deixar essa oportunidade escapar. Mas o coração de Dona Maria estava dividido. Por um lado, havia uma vontade quase desesperada de vê-lo, de finalmente entender e ser entendida. Por outro, o medo aprendia como se estivesse colada ao chão. E se ele não for como eu imagino? E se isso acabar em mais dor? Ela murmurou, quase se perdendo em seus pensamentos. Luísa, percebendo a angústia de Dona Maria, aproximou-se e segurou sua mão. Maria, você não está sozinha. A dor faz parte, mas o amor que vocês tiveram um pelo outro também existe. Ele está buscando a paz assim como você. Não é só você que tem receios. Ele deve sentir o peso do passado também. As palavras de Luísa ressoaram. Dona Maria olhou nos olhos de sua filha, e viu refletem coragem, empatia e amor incondicional. Talvez seja a hora de quebrar as barreiras, ela pensou, e um fio de esperança começou a surgir dentro dela. Quando penso nos momentos que perdemos, tudo parece tão injusto. Mas talvez amanhã, finalmente, a gente consiga se entender, Dona Maria disse, mais para si mesma do que para os outros. E, em cada instante que passava, a ideia de um reencontro começava a se moldar em uma possibilidade vibrante. Ana sorriu, os olhos brilhando com otimismo genuíno. Seremos os seus pilares, mãe. Estaremos lá, prontos para dar-lhe apoio. Você é forte, e encarar os fantasmas do passado é doloroso, mas também libertador. Dona Maria respirou fundo e, pela primeira vez, ela se sentiu leve. Certo, eu vou. Iremos juntos. Eu não sei o que vai acontecer, mas estou disposta a tentar, disse, uma nova determinação brotando em seu peito. Luísa sorriu com um brilho de alegria, e a sala parecia se encher de luz. Então, vamos nos preparar para isso. Amanhã vai ser um dia transformador. O grupo se dispersou lentamente, mas a energia ainda permanecia no ar. Dona Maria sentiu que o desafio estava apenas começando, que a jornada estava prestes a se tornar muito mais intensa e profunda. Enquanto se afastavam, algo dentro dela pulsava como um tambor. E se ele não for quem eu espero? Dona Maria se perguntou, enquanto olhava pela janela. As luzes da cidade brilhavam contra o céu escuro, mas, para ela, elas representavam também os caminhos que poderiam se abrir. No outro dia, quando o sol começasse a raiar, ela se dirigiria finalmente àquele encontro. Mas, como toda jornada, havia um retorno ao passado que poderia trazer à tona mais do que apenas sentimentos. Dona Maria fechou os olhos, preparando-se para a tempestade que poderia se seguir. Ao mesmo tempo, esperava que aquela conversa pudesse ser o início de uma nova história, um convite para reescrever o que havia sido escrito até agora. Enquanto o sonho do reencontro pulsava no seio da sua alma, uma única pergunta ecoava. Estaria ela pronta para ouvir, e principalmente, para se libertar? Amanhã traria respostas ou mais perguntas? Dona Maria acordou com o primeiro raio de sol filtrando pelas cortinas. Um misto de ansiedade e esperança a envolvia como um abraço apertado. O dia que prometia ser decisivo finalmente havia chegado. Ela se sentou na cama, os pensamentos fervilhando em sua mente. O que ocorreria naquele encontro? E se as memórias viessem à tona, como um filme que não se pode pausar? No café da manhã, Luísa e Lucas intercambiavam sorrisos nervosos. O aroma do café fresco e o som dos talheres preenchiam a cozinha, mas, para Dona Maria, tudo parecia distante. Ela mal conseguia tocar na comida. O coração batia forte, como se estivesse se preparando para um grande espetáculo. Mãe, você vai ficar bem, disse Luísa, quebrando o silêncio. Estaremos com você, não se esqueça. Dona Maria tentou forçar um sorriso, mas a verdade era que seu coração pulsava com dúvidas. E se tudo acabasse em frustração? A lembrança de seu irmão que partirá, e as palavras não ditas ficaram presas na garganta. O caminho até o local do encontro parecia longo e tortuoso. Um momento de coragem parecia à frente, porém a estrada estava repleta de espinhos. Quando finalmente chegaram ao parque onde costumavam brincar na infância, a cena era familiar e ao mesmo tempo estranha. As árvores balançavam suavemente ao vento,
como se estivessem sussurrando segredos do passado. Dona Maria parou, sentindo o cheiro da terra molhada e as cores vibrantes que a vida lhe oferecia. As lembranças a invadiram. Os risos, os abraços, mas também as mágoas. O coração acelerou mais um pouco. Luísa, você acha que ele realmente vai vir? Ela perguntou, a voz um pouco trêmula. Claro que vai, mãe. Ele precisa desse encontro tanto quanto você, respondeu Luísa, segurando a mão de Dona Maria como se afirmasse na decisão. Ao longe, uma silhueta começou a se destacar. Um homem, um pouco mais velho, mas ainda reconhecível. O cabelo grisalho, a postura um pouco curvada. Um misto de emoções percorreu o corpo de Dona Maria: amor, dor, expectativa. Ele murmurou, o estômago se apertando. O momento tinha chegado. Dona Maria sentiu as pernas estremecerem. Não sabia se deveria avançar ou se deixaria que a hesitação a congelasse. O que se esconde por trás de um sorriso genuíno? Ele se aproximou devagar, o olhar fixo. No instante em que seus olhos se encontraram, tudo parecia ao mesmo tempo novo e antigo. O silêncio foi quebrado por um cumprimento inesperado. Maria, a voz dele era suave, mas repleta de um peso emocional. Eu sinto muito por tudo que aconteceu. Dona Maria prendeu a respiração. Palavras que antes existiram apenas em seus sonhos ganhavam vida, atravessando o espaço entre eles. A necessidade de respostas começou a se misturar ao desejo de perdão. Mas ainda havia um emaranhado de sentimentos a ser desfeito. Ela se sentiu vulnerável, como uma criança que voltou ao lar. Mas, assim como as flores que brotam após a tempestade, havia uma certeza de que o caminho poderia ser diferente. Você também está machucado, né? Dona Maria finalmente disse, a voz saindo entrecortada. O olhar de sua filha procurando conforto nas suas costas, enquanto Lucas observava, pronto para intervir, se necessário. Mas antes que pudesse puxar mais alguma palavra, ele fez um gesto que a pegou de surpresa. Antes de falarmos, eu tenho algo para você. Algo que eu deveria ter te dado há muito tempo. Ele retirou debaixo da blusa um pequeno objeto, envolto em um pedaço de pano. Os olhos de Dona Maria se abriram em incredulidade e expectativa. O que seria aquilo? Um toque do passado? Uma chave para finalmente destrancar as portas que permaneciam seladas por tanto tempo? Ela sentiu a adrenalina subir. O que estaria prestes a descobrir? Naquele momento, a pergunta que ecoou em sua mente era: estava mesmo pronta para ouvir a verdade? Enquanto o silêncio envolvia os três, a única certeza que Dona Maria teve era a de que, independentemente do que acontecesse a seguir, aquele momento mudaria tudo. Dona Maria fitou o objeto que seu irmão segurava, uma bolinha de pano surrado, e o coração lhe disparou. O que poderia ser aquele pequeno embrulho? Ele percebeu seu olhar curioso e, com um meio sorriso, desfez o nó que prendia o tecido. Com cuidado, desenrolou o pano revelando uma antiga medalha de família, com os rostos de seus pais gravados em individualidade e carinho. Um vestígio de um tempo esquecido, uma história que parecia ecoar em cada centímetro daquele metal. Ao tocá-la, Dona Maria sentiu o peso das memórias e a fragilidade dos sentimentos que a medalha representava. Essa era de mamãe. Eu queria te dar isso há muito tempo para você saber que nunca estivemos tão distantes assim. Ele começou, a voz embargada pela emoção. As palavras flutuaram no ar, e Dona Maria pôde ouvir a dor e a esperança que a sustentavam. Mas você ficou tanto tempo sem me procurar. Eu pensei que pudesse ter me esquecido. A frase saiu como um sussurro, quase desapercebido. O desânimo se misturava com a ansiedade, criando uma euforia contida. Nunca te esqueci, Maria. Minha vida ficou tão confusa, a culpa me aprisionou e eu não soube como te encontrar. Mas a verdade é que eu sempre te amei, ele respondeu, um brilho sincero nos olhos. O vento começou a soprar mais forte, trazendo o aroma fresco da grama cortada e das flores. Ali, envoltos nas lembranças, algo começou a mudar dentro de Dona Maria. Uma mistura de raiva, tristeza e amor se tornava uma única emoção, a vontade de perdoar. Você precisa entender a dor que eu carreguei. A saudade foi insuportável. Mas ouvir isso agora é como se me tirasse de um sonho ruim, disse ela, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto, de alegria e alívio. O passado, que antes parecia um fardo insuportável, começava a se dissipar. Luísa, que observava a cena, não conseguiu segurar a emoção. Ela abraçou Dona Maria por trás, os olhos cheios de lágrimas, ao sentir a intensidade do momento. Lucas, ao lado, segurou o braço da mãe, como um apoio silencioso. Eu estou feliz que vocês estejam aqui, juntos.
Mas ainda há muito a ser resolvido, não é? Luísa perguntou, sem saber se era hora de quebrar a magia. Dona Maria respirou fundo, reconfortada pela presença de seus filhos. Sim, há tantas coisas que precisamos conversar. Tanto tempo sem nos vermos, Dona Maria começou, mas se sentia melhor a cada palavra. Havia um sentimento que pulsava dentro dela, a certeza de que a reconciliação não seria fácil, mas era o que ela queria. Ele assentiu, movendo os lábios como se estivesse ensaiando as palavras. Eu tenho tirado muitas dúvidas e a verdade é que não posso mudar o que aconteceu. Mas, por favor, me deixe tentar fazer parte da sua vida novamente. O olhar dele passou de um lado para o outro, como se procurasse uma resposta nas expressões dos filhos de Dona Maria. Havia um medo claro de ser rejeitado novamente, mas a determinação e a esperança brilhavam em seus olhos. Um passo de cada vez, então, disse Dona Maria, sentindo o peso da decisão se esvair, deixando um vestígio de leveza no ar, mas antes que o diálogo pudesse continuar, barulhos de crianças brincando atraíram a atenção. Um grupo de meninos corria felizes, e por um breve momento, Dona Maria desejou que suas lembranças de infância pudessem ser recuperadas, assim como as relações perdidas. Eu só quero reconstruir. Para que possamos ser uma família de novo, ela disse, quase como uma oração. Ele sorriu fragilmente, mas a incerteza na expressão dele bateu forte no coração dela. O que realmente significava reconstruir? Dona Maria sabia que o caminho ainda estava cheio de obstáculos. Enquanto o sol começava a se pôr, criando um pano de fundo dourado, a pergunta mais preocupante começou a se formar em sua mente. Estarei preparada para enfrentar os fantasmas do passado, mesmo que eu esteja disposta a lutar por um futuro diferente? E assim, em meio a risos distantes e ecos do passado, as respostas começavam a flutuar em seu ser. O que estaria por vir poderia ser um renascimento extraordinário, ou o aprofundamento das feridas. A única certeza era que, independentemente do amanhã, as cartas estavam na mesa e a vida estava prestes a fazer uma nova jogada. O sol se despedia no horizonte, tingindo o céu de um laranja intenso, enquanto Dona Maria ainda absorvia a intensidade da conversa. O clima ao redor parecia cobrar emoções. As crianças, agora paradas, observavam o que se desenrolava à sua frente, intrigadas com a cena carregada de sentimentos. A tensão pairava no ar, e as perguntas começavam a se agitar na mente de Dona Maria. Por onde você andou todo esse tempo? Ela perguntou, a voz firme mas doce, como se quisesse descobrir mais sobre as experiências que moldaram seu irmão. Ele hesitou, olhando para o chão, como se o peso das palavras fosse fisicamente insuportável. Foi complicado, eu fiz escolhas erradas, e muitos caminhos me levaram a longe demais. A vida se tornou um labirinto. Mas não vou fazer disso uma desculpa. A verdade é que, eu não sabia como te procurar. Sempre teme sua reação, ele respondeu, caminhando lentamente com as mãos nos bolsos, como se estivesse tentando encontrar segurança nelas. O coração de Dona Maria apertou. Você precisa saber que eu também estava presa nesse labirinto de saudade e dor. Achei que nunca mais teríamos um ao outro. Ela olhou para seus filhos. Lucas, com seu olhar esperançoso, e Luísa, que ainda segurava o braço da mãe, como se fossem um só. O calor do apoio deles a envolvia num abraço invisível. Essa era a parte mais complicada. Como explicar ao irmão que a culpa não era apenas dele? Que naquela dança de distanciamento, Dona Maria também havia ficado paralisada. Eu tinha tanto medo de te perder novamente. Será que conseguiremos fazer as pazes com isso? Será que conseguiremos nos perdoar? Ela sussurrou, incapaz de conter uma lágrima que escorreu por seu rosto. Ele se aproximou, o rosto tomado pela sinceridade. Acho que sim. Mas vamos precisar de tempo, e você merece saber tudo. A verdade que eu quis esconder sobre papai e mamãe. Isso pode ajudar a entender o que nos separou. O coração de Dona Maria disparou. Uma parte dela estava desesperada para ouvir, mas outra queria se esgueirar para longe. O que ele tinha a dizer poderia abrir velhas feridas em busca de cicatrização. Mas ela sabia que precisava escutar. Eu estou pronta, por favor, vamos em frente. Quero entender, ela disse, firme, mesmo diante do caos da incerteza. Ele respirou fundo, e na tornada do ar, parecia carregar o peso de anos. Na noite do acidente, eu estava com eles. Eu não consegui impedir. Foi a chuva, mas a culpa, bem, ela nunca me abandonou. As palavras dele caíram como pedras em um lago calmo. Dona Maria olhou para os filhos, cada um absorvendo aquelas informações de maneira única. O silêncio que se seguiu carregava uma carga emocional profunda, cheia de memória e fragilidade.
Por que você nunca me contou isso antes? Ela questionou logo, não conseguindo conter a indignação que surgia. Você me deixou viver com a dor enquanto você tinha sua própria culpa para carregar, isso não é justo. Eu sei, ele respondeu, os olhos cheios de um arrependimento sincero. Eu não sabia como dividir, e achava que, quanto mais eu ficasse longe, menos da dor você sentiria. Mas eu percebi que, no final, nós dois estávamos só prolongando a dor. Raios de sol ainda iluminavam o final da tarde, enquanto Dona Maria tentava processar aquelas palavras. Uma nova estrada estava se formando diante dela. Às vezes, a verdade doía mais do que a mentira, mas ela sabia que a única maneira de curar era enfrentar. Vamos começar de novo, então, ela disse, a determinação crescendo dentro de si. Mas saiba que isso não significa que será fácil. Ele sorriu timidamente, como se vislumbrasse uma chance de se redimir. Dona Maria olhou para Lucas e Luísa, que aguardavam ansiosos, e percebeu que a reconstrução não se daria apenas entre ela e o irmão, mas que eles também teriam que participar. Enquanto a noite caía, os quatro se sentaram juntos no chão do parque, um círculo familiar que, mesmo fragilizado, começava a se recompor. A proteção da intimidade os envolvia, mas uma pergunta permanecia inexplorada: quais segredos mais poderiam ser revelados? O que mais o passado guardava que poderia transformar novamente a trajetória daquela família? A cada respiração, Dona Maria sabia que o que estava por vir poderia ser decisivo para sua nova jornada. Dona Maria respirou fundo, sentindo uma onda de emoções atravessá-la. Estava ali, cercada pelos filhos e pelo irmão perdido, todos prontos para descobrir os meandros de um passado que pareciam ter um peso insuportável. O céu agora se tingia de um azul profundo, como se também preparasse-se para a revelação que estava por vir. O que mais você tem para nos contar? Ela perguntou, tentando nas palavras transmitir a urgência de um novo começo. O irmão hesitou, mas a determinação de Dona Maria foi contagiante. Na verdade, tem algo que eu carreguei por muito tempo. A noite do acidente. Antes de tudo acontecer, eu estava tirando fotos com eles, nos divertindo, rindo. Mas, quando eu voltei para casa, o carro deslizou e eu tentei pará-los, mas foi rápido demais, ele disse, a voz embargada. Dona Maria sentiu o coração apertar. Você estava lá? E mesmo assim não me procurou? A voz dela teve uma doçura acusatória que refletia toda a dor contida por anos. Acabei me isolando, pensando que protegeria você do meu sofrimento. Eu não conseguia enfrentar o olhar de quem ficou. A culpa me consumiu. Tentei esquecer, mas esquecer parece impossibilitar a dor ao invés de curá-la. Com lágrimas nos olhos, Dona Maria olhou para seus filhos, buscando apoio. Nós sabíamos que havia algo escondido. Você não precisava carregar isso sozinho. Lucas interveio, sua voz firme. Estamos aqui agora, e podemos enfrentar tudo juntos. Não é só você, é a nossa história também. Essas palavras fincaram uma esperança na alma de Dona Maria, que se virou para o irmão, sentindo um novo impulso. Precisamos quebrar esta corrente de silêncios. É hora de nos abrirmos, não acham? Todos concordaram com a cabeça, e o ambiente estava agora pulsando com uma energia nova. Aquilo precisava mudar, e ela sabia disso. Maria, o irmão, começou, sua voz mais baixa agora. Eu encontrei as cartas que nossos pais deixaram. Elas falavam de amor e dor, de arrependimento. O amor que eles tiveram pelo outro nunca desapareceu, mas a maneira como lidaram com as suas complicações me deixaram marcas profundas. A tensão aumentou enquanto ele continuava. Eles queriam que nós fossemos uma família unida, mesmo com as dificuldades. Por favor, me perdoe por não ter lutado mais para que estivéssemos juntos. Dona Maria fechou os olhos, permitindo que as lágrimas escorressem livremente, lavando anos de mágoas e arrependimentos. Eu também te perdoo. Nós precisamos deixar esse peso para trás. Recomeçar é o que realmente importa. Eu já carreguei por tempo demais. Os filhos, emocionados, tomaram as mãos da mãe e de seu tio. Era um ato simbólico de união, de reconstrução. A conexão entre eles começava a se formar como um laço indestrutível, um laço que nunca deveria ter sido rompido. Vamos juntos aprender a viver novamente como família, Ana propôs, sua voz cheia de sonhos. E enquanto o sol se punha, iluminando o céu com cores vibrantes, Dona Maria sentiu que finalmente havia se liberado da sombra que a acompanhará por tanto tempo. Havia espaço para o amor e a compreensão. Havia esperança. Sentindo a energia renovada entre eles, Dona Maria sorriu com o coração leve. Vamos fazer uma nova tradição entre nós. A cada mês, juntos em um jantar familiar para lembrar do passado e celebrar o presente.
A ideia pairou no ar como uma promessa. Todos concordaram, agora com sorrisos nos rostos e lágrimas nos olhos, deixando que o clima de um novo começo os envolvesse. Dona Maria observou os filhos e seu irmão, sentindo que tudo que havia vivido os preparara para esse momento. O amor poderia curar feridas profundas, e de agora em diante, aquele seria o seu novo legado. O poder dos laços familiares. Enquanto o dia se despedia, ela sabia que enfrentariam juntos os desafios que a vida reservava. O amanhã ainda era incerto, mas juntos tinham a força necessária para superar qualquer tempestade. E assim, com o olhar fixo no horizonte, Dona Maria deu um passo à frente. Era hora de construir um futuro cheio de amor e perdão. Para eles, o passado se tornava uma lição e o presente uma nova jornada. Agora, nós precisamos do seu apoio. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a alcançar ainda mais pessoas. Comente suas reações e sentimentos sobre essa transformação linda que acabamos de viver. E, por favor, compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.